Que o eterno Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, estou aqui na presença de todos vós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Yeshua HaMashiach, e gostaria, irmãos, de falar relativo, concernente aos dons, da manifestação dos dons. Existem muitos dons, e existe um dom que às vezes há alguns lugares, irmãos, que nós até ficamos assim um pouco duvidosos, mas porém temos que ter cuidado, que é o dom da manifestação das linguagens. Muitos não acreditam, muitos acham que aquilo não é certo. Há denominações que até proíbem se manifestem esse dom, que acham que isso foi só naquela época. Porém, irmãos, o apóstolo deixou claro que nós temos que entender que se houver intérprete, nós não podemos impedir que se manifeste o dom. Todavia, existe um mistério nisso, irmãos. É algo que nós não podemos, eu particularmente, vou falar a meu respeito, eu acredito em todos os dons de Deus. E sei também que existem exageros em alguns lugares, e também existem coisas que não são de Deus e querem parecer serem de Deus, para enganar, para levar as pessoas ao êxtase, vamos dizer assim, e fazer coisas que está totalmente fora da ordem, da ordem do culto racional. Isso fugindo assim daquilo que nós aprendemos, que temos que ter uma ordem, um respeito, irmãos, diante da presença de Deus. Então existem denominações que fazem barulhos excessivos e fazem até danças e coisas assim, que eu não estou aqui para julgar ninguém. Porém, irmãos, que o dom existe, e estas coisas vêm para trazer, vamos dizer assim, um certo embaraço, para que as pessoas não acreditem no verdadeiro dom de Deus. Porque se há uma moeda falsa, é porque há uma verdadeira. Então o dom da linguagem, muitos acham que foi manifesto naquele tempo e que o dom da linguagem hoje não é necessário. Eu digo para vocês que eu já não penso desta forma. Cada um tem a liberdade de pensar como quer. Eu creio nos dons, em todos os dons de Deus. Creio na manifestação, no selo do Espírito Santo, que não é, vamos dizer assim, manifestar os dons em línguas. O selo do Espírito Santo nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo como nosso único e pessoal Salvador de toda a nossa alma. Agora, os dons são uma consequência que Deus nos dá conforme a necessidade, os outros dons. E o Senhor deu ao apóstolo Paulo que a excelência de todos os dons é a caridade, não é? E que a caridade não suspeita mal, que a caridade não suporta, que a caridade não se porta com indecência, que a caridade não busca os seus próprios interesses. Então, quando nós suspeitamos mal de alguma coisa, nos falta caridade. Quando nós julgamos alguma coisa sem ter conhecimento de causa, irmãos, nós também estamos em falta de caridade. E quando nós temos medo de, vamos dizer assim, de manifestar aquilo que Deus claramente nos revela, também o medo também é a ausência de caridade. Porque tem a caridade, aquele ou aquela que tem a caridade, ele não teme, porque ele tem Jesus Cristo. Caridade, quando eu falo caridade, irmãos, não quer dizer você doar alguma coisa para alguém. É claro que isso faz parte da caridade, faz parte, porque nós não podemos ver o nosso irmão em necessidade e despedi-lo de mão vazia, certo, irmãos? Isso é bíblico, porque diz o Senhor Jesus, se você sabe fazer o bem e não faz, você já peca. Então, nós temos sim que cooperar com aqueles que trabalham no Evangelho, temos que ajudar aqueles que estão com fome, mas eu estou falando na caridade que se chama Jesus Cristo. E quem tem o Senhor Jesus Cristo tem a pura e a essência da verdadeira caridade, logicamente, que vai fazer o bem
porque ele sabe que se ele sabe fazer o bem e não faz, ele já peca. A palavra de Deus diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Certo, irmãos? Então nós procuramos sempre fazer o bem e não julgar. Porém existem coisas excessivas em algumas denominações, são excessos em certas manifestações, em certos cultos, principalmente no meio de igrejas que são pentecostais, vamos dizer assim. Essas igrejas, muitas delas, irmãos, eu acredito no dom da promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Não vou dizer para os irmãos que não, acredito. Porém, tudo tem que ser feito com decência e com ordem. E se houver intérprete, como disse Paulo, é muito importante. Mas se não houver intérprete, aquele que fala a língua edifica-se a si mesmo. Mas, irmãos, nós não podemos também impedir que se fale em línguas. Aí que está. Porque às vezes o irmão está falando e o outro está interpretando, mas ele não pode dizer o que aquele falou, porque às vezes é um mistério que ele buscou de Deus, que ele precisa saber, e não é todos que podem saber. Por isso temos que ter cuidado de não repreender aqueles que fazem assim. E também não julgar, porque existem línguas, irmãos, que são africanas. Uma vez eu me lembro que estava num culto, numa determinada localidade, e uma irmã começou a manifestar uma língua que eu achei tão estranho, irmão, aquilo. Falei, isso daí não pode ser de Deus. Pensei, depois, irmãos, eu estive na África. E quando eu cheguei na África, num dialeto africano, eu escutei aquela mesma linguagem, me lembro muito bem, que aquela irmã manifestava. Eu escutei lá na África. Aí o Senhor me repreendeu, tá vendo? Eu não sei o que aquela senhora estava dizendo para a outra, o que estava conversando com a outra naquele dialeto africano. Mas naquele momento eu me lembrei daquela simples senhora que falava aquele mesmo idioma de uma forma que eu havia ignorado. Pedi perdão a Deus porque eu não tinha feito aquilo por mal. Então eu quero deixar claro aqui que ninguém leve isso como um ataque, ninguém leve isso como algo pessoal, mas aqui é um ensinamento para que nós não erramos. Quando nós não entendemos, ainda que seja uma língua que nós não compreendemos, que nem esses tempos atrás eu estava visitando, eu estava orando, perdoe, e falei a palavra Kadosh. E a palavra Kadosh quer dizer santo em hebraico. E veio uma pessoa no comentário e escreveu coisas, irmãos. Eu fiquei com pena. Uma pessoa que não conhece, que não tem entendimento, entende, irmãos? Que não tem conhecimento. Deus que tenha misericórdia, porque existem palavras que parecem que para nós não significam nada. Por exemplo, se eu falar talmidim, alguém vai dizer, o que é se está falando talmidim? O que é isso? Talmidim é discípulo, em hebraico também. Então, irmãos, existe sim o dom, e esse dom não pode ser impedido. Nós não podemos impedir o Espírito Santo de se manifestar. Bom é que haja intérprete. Porém, nem toda interpretação, preste bem atenção, ela deve ser manifesta em público. É claro que se todos começarem a falar ao mesmo tempo, irmão, ninguém vai entender nada. Por isso temos que ter um cuidado. Se a pessoa vai manifestar, manifeste com cuidado, para que não traga nenhum prejuízo, ou algum escândalo, ou alguma coisa que venha fazer alguém que venha no meio daqueles que estão reunidos achar que aquilo ali é uma loucura, um êxtase. Não, irmão, não façamos isso, não pensamos assim também, porque nós não compreendendo, nós não podemos julgar, não é? Podemos analisar? Sim, podemos analisar, mas eu acredito que nós não devemos expor isso, porque é algo muito espiritual para ser exposto assim de qualquer maneira. Por isso eu peço aos irmãos que entendam o que eu quero ensinar hoje pelo dom de Deus aqui, para nós não errarmos. Você vai dizer, mas aquela igreja tem a dança de Miriam, tem uns que gritam, falam isso, viram de carambota, caem no chão. Irmão, eu não estou falando sobre isso.
Eu estou dizendo que existem exageros. E esses exageros, irmãos, Deus julgará eles. Se é Deus, se não é Deus, o problema é daqueles que estão manifestando. Eu particularmente não concordo com nenhum tipo de exagero. Eu concordo com aquilo que está escrito. E está escrito, sim, que o Senhor derramou o Espírito Santo em evidência de novas línguas. Então eu tenho aqui, irmãos, eu vou pegar duas Bíblias aqui, que é King James, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Certo, irmãos? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Para os irmãos terem uma noção do que eu vou falar aqui, é baseado dentro das Sagradas Escrituras. Ok, irmão? Gostaria que os irmãos depois observassem bem o que eu estou falando aqui, irmãos. Não sou contra, se a sua denominação não acredita, se você não acredita, isso é um problema particular, eu não estou aqui para julgar ninguém, certo, irmãos? Porém, nós vamos ler aqui um pequeno versículo na Bíblia King James, ok? Ou melhor, para que vocês entendam. Olha. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam eles todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como um vento, de uma rajada de vento impetuoso. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram línguas como que de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Era uma festa, irmãos, também que estava sendo feita em Jerusalém. Eles estavam no cenáculo e houve tanto, como era a primeira vez, que eles nunca tinham sentido aquilo, houve um barulho. A pessoa, a primeira vez que sente aquele poder de Deus, ele manifesta alto. E Deus já permitiu para que aquele povo, cada um que estava ali, que vieram de diversas localidades e que falavam outros idiomas, pudessem perceber que no meio daquele povo simples, humilde, que eram homens que não tinham muita cultura, cada um falava na língua a qual aqueles povos que estavam ali falavam. Então eles ficaram assim um pouco assustados, achavam até que eles estavam embriagados, certo, irmãos? Mas não era o Espírito de Deus. Agora, irmãos, nós não conhecemos todas as línguas. Existem línguas mortas, quer dizer, linguagens que não se usam mais, certo, irmãos? Então nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos cair falar coisas que nós não sabemos, irmãos. Eu vou ler esse mesmo capítulo na Bíblia judaica, para os irmãos entenderem. Atos capítulo 2. Veja bem, irmãos. Chegou a festa de Shavuot e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E a seguir viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. E lá em Jerusalém, estavam pessoas de outras localidades, e cada um então foi atraído até o lugar onde estavam os discípulos por causa do barulho, e perceberam que cada um falava um idioma diferente, conforme a linguagem materna daqueles que estavam ali, que foram na festa, que na nossa Bíblia diz Pentecostes, porque a nossa Bíblia é traduzida no português. Ok, irmão? Irmãos, e agora eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu estava precisando ir para uma localidade no Oriente Médio. E eu fui então em busca de uma resposta sobre aquilo. Queria aquilo bem claro. E eu pedi a Deus que falasse comigo assim, de uma forma diferente. Falasse o nome do lugar, irmão. Algo impossível, porque o nome do lugar eu nem sei pronunciar mais direito, irmãos. Eu não me lembro se é Halá Salamud. Eu acho que é assim, Halá Salamud.
Eu creio que é assim. Se não for, mas parece que é assim. Eu tenho até uma foto, irmãos, que eu tirei da placa para provar para os irmãos que muitos não acreditavam. Então eu tirei uma foto. Eu estava naquela denominação sentado, levantou um senhor já de idade, assim, muito simples, a gente percebia que ele não sabia nem falar, e começou a contar ali uma maravilha que Deus fez com ele. E aquilo, irmãos, ele foi prolongando, e aquele irmão que estava atendendo aquele serviço de culto, dava a impressão que queria mandar ele sentar, né? E eu me coloquei em bastante comunhão com Deus, porque Deus me visitou e falou, fique em comunhão. De repente, aquele homem começou a falar o nome do lugar que eu tinha que ir, em línguas, no microfone. Aí a Irmandade não entendeu nada, até alguns acharam engraçado aquela linguagem. Uma linguagem que não se ouve, irmão. Aquilo parecia o que será isso? Mas, irmão, eu sabia que era o nome da cidade que eu tinha que ir, do bairro, ou melhor, que eu tinha que ir naquela cidade no Oriente Médio. Justamente aquele bairro que Deus havia me mostrado, ele falou o nome. Isso não foi uma vez só. Isso aconteceu várias vezes, irmãos. Uma vez dentro de um carro, eu estava conversando nas coisas de Deus, e de repente o irmão começou a sentir a presença de Deus e falou o nome de uma cidade, a qual também fica no Oriente Médio, irmãos. E ele não sabe que falou aquilo. Irmãos, então temos que ter cuidado. Porque tem coisas que parecem, irmão, que não tem significado nenhum na nossa língua. Mas, irmãos, se nós formos observar, irmãos, nós somos olhar, nós vamos perceber que tem línguas que nós nem conhecemos, que já não existem mais. Certo, irmãos? Então, se você tem o dom de interpretar, não é porque Deus deu do irmão falar em língua lá que eu sou obrigado a interpretar. Será que eu seria obrigado a levantar lá no microfone e falar para a Irmandade o que aquele irmão falou? Não, ele falou, alguém até achou engraçado, tudo bem, mas para mim não foi nada engraçado, porque eu estive na casa daquela irmã, naquele país, e ainda tirei uma foto com o nome escrito em árabe, irmãos, o nome daquela cidade, e embaixo estava transliterado no inglês, irmão, o nome daquela cidade, certo, irmãos? E aqueles que riram, aqueles que fizeram pouco caso, então tenhamos cuidado, é um conselho, irmãos, o que nós não sabemos, nós não devemos falar, certo, irmãos? Não estou falando de exageros, eu estou falando a respeito do dom de Deus, para que não seja o caso que você veja alguém falar alguma coisa que para você parece uma piada, vamos dizer assim, mas aquilo às vezes num dialeto, que não tem só línguas, irmão, inteligíveis, vamos dizer assim, existem dialetos de tribos, que a pessoa fala uma coisa que você acha que aquilo é um absurdo. Para quem já foi na África e conhece, irmãos, só num país que eu fui falava 33 dialetos, imagine. Então tenhamos cuidado e vamos respeitar, irmãos, e não vamos fazer pouco caso das coisas que nós não entendemos. É um conselho que eu dou aqui, cada um é livre para se expressar conforme quiser. Eu não pertenço a nenhum sistema religioso, não estou defendendo nenhum sistema religioso, mas o dom de Deus eu defendo. Exageros, por isso que temos que pedir o discernimento. Se você não tem discernimento, aí é diferente. Você vai julgar segundo a aparência e pode até julgar errado. Imagine quando Salomão foi, diz a palavra que foi abrir o templo, inaugurar o templo, a presença de Deus foi tanta que eles chegaram a cair no chão de tanta presença de Deus. Imagine se quando Davi vinha vindo de uma batalha, começou a bailar no meio do exército, irmão, que a sua esposa, não me lembro agora o nome, zombou dele, fez pouco caso, o Senhor feriu a madre dela, que ela não pôde ter mais filho. Então tenhamos cuidado, irmãos. Esse conselho e esse ensinamento é para que nós não venhamos julgar quando nós não sabemos. Deus em eterno seja glorificado e que o eterno reine entre nós. Amém e amém.